Fala, jovem, será que o Galo tem asas para buscar o bicampeonato do Brasileirão? Você sabe qual foi o time que mais finalizou nesta rodada? E o que mais driblou? Por acaso você já ouviu falar do Paradigma Guardiola? Eu sou o Gustavo Fogaça, o Gufo, e você está assistindo o Review, o nosso programa onde a gente passa a régua na rodada do Campeonato Brasileiro, trazendo todas as estatísticas e dados, dos mais úteis aos mais bizarros. Então fica aqui comigo que eu vou resolver todos esses mistérios para vocês. Segura essa! Como sempre, eu começo o programa trazendo para vocês quais foram os maiores públicos pagantes da rodada. É claro que, nossa, vocês viram, né, no sábado na Champions League, aquela vergonha da torcida do Liverpool, do Real Madrid, e por sorte nós tivemos no Brasil clássicos, jogos importantes, com estádios cheios e deu tudo certo. Então, pessoal, eu estou orgulhoso de você, torcedor brasileiro. Tivemos mais de 32 mil pagantes para São Paulo e Ceará no Morumbi, mais de 34 mil pagantes para Corinthians e América na Neoquímica Arena, mas é claro, né, o estádio que teve maior público pagante foi o Fla-Flu no Maraca. Já tínhamos avisado na semana anterior que esse seria um grande jogo e não foi diferente. 53.113 pessoas deixaram aquele capilézinho ali para ver um belíssimo jogo e finalmente o Flamengo tirando da garganta o Fluminense, que já fazia muito tempo que não vencia. O destaque ficou para o goleiro Hugo, que, apesar das críticas de ter sido vaiado durante quase toda a temporada, terminou o jogo abraçado pela galera e eu espero que tenha feito as pazes com a torcida do Mengão. Você, meu querido nerdola que nos acompanha aqui no Review, viu na semana passada que a gente colocou que o Palmeiras era o melhor time do Campeonato Brasileiro pelo índice Footstats e continua sendo. Só que na oitava rodada, o time que fez a maior pontuação no índice Footstats foi o Atlético Mineiro. O Galo fez 198 pontos, sendo que a sua média é de 119. Só lembrando para você, tá? O índice Footstats é aquele nosso Power Ranking, onde a gente junta várias informações de diferentes fundamentos na fase ofensiva, na fase defensiva, para tirar uma foto perfeita da performance dos dois times naquela partida. Então, se a gente está dizendo aqui que o melhor time pelo índice Footstats foi o Galo, é porque realmente ele foi o melhor da rodada. Agora, Palmeiras e Atlético Mineiro disputam lado a lado a liderança do Campeonato Brasileiro. Qual será o segredo? Agora seria uma ótima hora para ficar com raiva. Esse é o meu segredo, capitão. Tô sempre com raiva. Chega mais aqui um pouquinho. Você já ouviu falar do Paradigma Guardiola? Reza a lenda que o técnico catalão usa para ele, e explicou isso no seu livro Guardiola Confidencial, de que para vencer um campeonato de pontos corridos, você tem que estar no G4 nas primeiras 8 rodadas e depois estar também no G4 nas outras 8 finais, nas outras 8 últimas rodadas e aí dar aquele sprint para chegar na frente de todo mundo. Ou seja, estar entre os 4 primeiros nas primeiras 8 rodadas é fundamental para você vencer o Campeonato Brasileiro. Mas será que é isso mesmo, gente? Eu fui pegar os números e nos últimos 10 anos, apenas 2 vezes, o líder na 8ª rodada foi o campeão. O Cruzeiro em 2014 e o Corinthians em 2017. Como o Palmeiras ficou líder depois dessa 8ª rodada, isso significa pelo paradigma que ele tem 20% de probabilidade de ser campeão, correto? Mas a coisa fica mais interessante quando você pega que o campeão esteve ou não no G4 nos últimos 10 anos. Aí aumenta a perspectiva para 60%. Ou seja, se nós formos pegar os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro hoje, há uma probabilidade de 60% que o campeão esteja entre eles. E a gente está falando de Palmeiras, Atlético Mineiro, Corinthians e Curitiba. Detalhe, nesse período, apenas 2 vezes um time que estava no G4 na 8ª rodada terminou sendo rebaixado. O Vasco, em 2020, estava em 4º lugar com 62% de aproveitamento e terminou indo para a 2ª divisão. E o Internacional, em 2016, era o líder do Campeonato Brasileiro na 8ª rodada com 79% de aproveitamento e terminou sendo rebaixado no final do campeonato. Nós estamos trocando o pneu do carro com o carro em andamento, né? E por isso que a gente está aqui. Se a gente não tivesse aqui,
né? Não teria por que estar aqui. Muito bacana a campanha que o Coxa vem fazendo no Campeonato Brasileiro até aqui. O time do paraguaio Gustavo Morínigo foi nesta rodada o time que mais driblou e também o time que mais deu lançamentos, mais bolas longas. Parece meio contraditório, mas tem tudo a ver com o modelo de jogo do time. O Coritiba fez 21 dribles com 62% de acerto, sendo que a sua média é bem mais baixa, de 10 dribles com 71%, ou seja, driblou muito mais do que ele faz na sua média, mas acertou menos na proporção, ou seja, fez muito volume, mas foi menos eficiente. E o Coritiba também é o time que mais faz lançamentos em todo o campeonato, tem uma média de 39 bolas longas por partida. Só nessa vitória contra o Botafogo foram 47. Muito culpa do goleirão Alex Muralha, que é o jogador com mais lançamentos em todo o Campeonato Brasileiro. Agora quem vem brilhando muito no Campeonato Brasileiro, e a gente vem informando isso para vocês, é o Corinthians do Vitor Pereira. Foi o time que mais trocou passes nessa rodada, com 502 conexões e 91% de acerto. A média do Corinthians no Campeonato Brasileiro é de 420 passes, bem menos do que a feita contra o América lá em Itaquera. Mas a média de acerto fica elas por elas, é de 91%. Ou seja, o Corinthians nessa rodada trocou muitos mais passes do que faz na sua média e acertou mais ou menos o que sempre acerta. Agora quem mais bombardeou o seu adversário na oitava rodada foi o Atlético Mineiro. O time do Turco Mohamed, do Hulk e toda a galera fizeram 26 finalizações na vitória de 2-1 contra o Avaí em Belo Horizonte, sendo que a média do Galo é de 19 finalizações por jogo. Só que a taxa de acerto foi muito baixa, um volume ofensivo grande com poucas finalizações certas, apenas 7, dando 27% de taxa de acerto. A média do Atlético é de 34%. Ou seja, o Atlético criou muito, gerou muitas finalizações, mas precisa acertar um pouco mais a pontaria para que valha a pena. Agora atenção, torcedor do Galo, hein? Nesse jogo foram 2 gols, 26 finalizações. Isso dá uma média de 13 finalizações por gol. Isso não é uma média de quem quer ser bicampeão, hein? No pique rapidinho, vamos falar do Justix, que é o nosso índice que mede o nível de justiça entre a performance do time em campo e o resultado final da partida. Qualquer dúvida que você queira saber um pouco mais como funciona o Justix, deixa aqui a sua pergunta nos nossos comentários ou busca a gente no Twitter que eu vou ter o maior prazer em explicar para vocês. O jogo que teve o resultado mais justo nessa rodada foi o empate entre Goiás e Red Bull Bragantino por 1-1, que teve 0,74 pontos no índice Footstats. É bom a gente lembrar que quanto mais próximo de zero, mais justo é o resultado em relação à performance dos times. É a segunda rodada consecutiva que o Red Bull Bragantino fica com um dos resultados mais justos. Isso quer dizer que o time do Maurício Barbieri está colhendo aquilo que planta, seja para mais ou para menos. Já o resultado menos justo da rodada foi a vitória do Palmeiras contra o Santos no Clássico da Saudade, 1-0 lá na Vila Belmiro. O nosso índice Justix aponta 2,25 pontos, bem alto, e também mostra que o jogo, para ter um nível de justiça entre o que houve em campo e o resultado final, deveria ser um empate entre as duas equipes. Agora, é a segunda rodada também que o Santos aparece com o resultado menos justo da rodada. Isso significa muito dentro da queda do Santos na tabela do Brasileirão. É bom o peixe abrir o olho. Me sinto preparado para anunciar os prêmios do Review Footstats. Vamos começar com o prêmio Receba, que a gente faz em homenagem ao Irã Ferreira, o Luvo de Pedreiro, que estava soltinho lá em Paris, brilhou mais do que o Mbappé nos posts do PSG. Meu Deus, o que é isso? Solta o homem aí, Júnior! Caraca, receba! O cara da Luva de Pedreiro é o melhor do mundo! E o nosso prêmio Receba dessa rodada vai para o Atlético Paranaense do Luiz Felipe Scolari. O Furacão acertou 9 finalizações. Esse número cabalístico aqui já, né? Geralmente é o número que mais dá no prêmio Receba, são 9 finalizações certas. Meio louco isso, mas é o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro em 2022. Bora pro prêmio Fair Play, é o caralho! O meu nome é Red Bull Bragantino. Gente, olha o Braga aí, hein?
22 faltas no empate contra o Goiás, sendo que a média do Massa Bruta são apenas 15 faltas, uma média aí até relativamente normal dentro da média do campeonato. Massa Bruta desceu a lenha lá em Goiânia, hein? Será que isso foi a falta do capita Léo Ortiz, que está servindo a seleção brasileira? Dizem que o homem joga de terno, não é mesmo? Muito bem, eu gostaria de ficar a noite inteira, o dia inteiro, a tarde inteira aqui com vocês, mas deu pra gente, é isso aí, meu jovem. Aproveita que você já está aqui comigo, já dá aquele like, porque assim você vai fazer com que esse vídeo chegue a mais nerdolas como você e fortaleça o nosso movimento de Analytics. A gente ler os dados do futebol para você é sempre muito legal. Obrigado pelo carinho imenso que vocês estão dando aqui para o review, assistindo, compartilhando, deixando seus comentários. E lembrando que a programação do YouTube está muito legal aqui no Footstats. A gente está tendo várias coisas novas, entre elas o Arredonda, que é o nosso programa de entrevistas toda segunda-feira, às 6 da tarde. Imperdível, galera! Então ativa o sininho aí para você receber todas as novidades do Footstats. A gente volta na semana que vem. Valeu!